A questão. Olá, tudo bem? A questão hoje é o método científico. Vamos começar estabelecendo simplificadamente quais são os passos que um determinado método científico deve percorrer para ser reconhecido como tal. A ciência trabalha, antes de tudo, com a observação de um fato. Após a observação, formula-se hipóteses. Uma vez levantadas as hipóteses, levantam-se as deduções. E, por fim, faz-se a averiguação das experimentações que são possíveis e cabíveis naquele determinado estudo. Falando de método na ciência, é relativamente redundante. Na verdade, o que faz da ciência ser ciência, antes de qualquer coisa, é ela ter um método. Na história da ciência, principalmente da ciência moderna, nós veremos que o seu surgimento ocorrerá quando ela vai determinar um objeto de estudo ou de investigação, um determinado método que seja confiável, exatamente por ser capaz de estabelecer um controle melhor do conhecimento. E esse controle se dá sobremaneira pelo fato de que se pode refazer os passos que levaram o estudioso àquele tipo de conhecimento. O método científico é um método rigoroso, é um método que faz demarcações, que faz precisões e que assim permite a descoberta de relações universais entre fenômenos. Desde a modernidade, as ciências vêm se multiplicando na busca do próprio caminho. Isso significa que cada ciência foi estabelecendo o seu próprio método. Uma vez que cada ciência estuda um objeto, os objetos, sendo diferentes, buscarão dos estudiosos a formulação de métodos diferentes. Nesta caminhada de análise da ciência, vimos a sua distinção em relação ao conhecimento comum. Vimos que a ciência se faz com um método próprio que torna o seu conhecimento rigoroso. Há uma determinada categoria que também é muito importante, que é a categoria da comunidade científica. A comunidade científica, ela é o conjunto dos indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores de conhecimentos específicos em uma determinada área da investigação científica. Em outras palavras, os membros de uma comunidade científica são aquelas pessoas que têm condições de reconhecer que alguém está apto a fazer um determinado trabalho dentro de uma determinada área, porque ele possui os conhecimentos próprios e fundamentais daquela área. Se você quiser trazer isso para uma realidade, por exemplo, das artes marciais, quem é que diploma os estudantes? Quem é que diz que um determinado estudante está em condição de passar para uma determinada etapa, portanto, mudar de faixa, por exemplo? É a comunidade que, teoricamente, detém o poder de reconhecer as capacidades próprias de uma determinada etapa, que coincide com o uso de uma determinada faixa. Então, essas pessoas, os estudantes não questionam porque eles sabem que são pessoas com capacidade de não apenas saber o que são aqueles conhecimentos, mas também de reconhecer se uma determinada pessoa tem ou não já aqueles conhecimentos próprios. Então, eles são reconhecidos exatamente por isso. Bom, o conhecimento que vem e que recebe o plachet ou a anuência da comunidade científica é um conhecimento que deve ser reconhecido como tal, portanto, um conhecimento válido.
No entanto, não é possível considerar como indubitável os conhecimentos próprios das pessoas da comunidade científica. É claro, nenhum conhecimento é indubitável, todo conhecimento pode ser passível de dúvida. No que se refere à ciência, uma outra categoria importante diz respeito à relação da ciência com os valores. Os valores que a ciência produz são, antes de tudo, cognitivos, portanto, a ciência se preocupa, antes de qualquer coisa, em produzir conhecimentos. No entanto, a ciência precisa se preocupar com valores éticos, morais, mas é uma preocupação que normalmente a própria ciência não tem, por isso a filosofia da ciência é quem comumente guarda estas preocupações e tenta aprofundá-las. Tais preocupações se dão dentro de 3 categorias específicas, que são a da imparcialidade, a da autonomia e a da neutralidade. A imparcialidade é exatamente o fato de se aceitar como científicas apenas teorias que passaram pelo crivo rigoroso de avaliação. Então, se alguém diz, estou fazendo ciência, isso é científico, aí você vai ter que ver se essa pessoa que diz está produzindo ciência está produzindo um conhecimento que passou pelo crivo, que foi um conhecimento averiguado, medido, aprofundado, organizado. Como foi que foi organizado isso aí? E se isso não ocorre, esse conhecimento não pode de antemão ser tido como científico. Então a imparcialidade é exatamente isso. Permitir que o conhecimento produzido passe pelo crivo da ciência. Por exemplo, se uma pessoa diz que é capaz, e eu conheci casos assim, pessoas dizerem que são capazes de fazer. Nos anos 70 aconteceu um caso assim com um homem chamado Uri Geller. Ele dizia que pela televisão as pessoas poderiam ficar assistindo e quem quisesse poderia pegar uma colher e ele iria fazer com que as pessoas entortassem a colher. Só submetidos ou submetidas as pessoas ao fenômeno da heterossugestão. Então ele disse que iria sugestionar as pessoas e elas conseguiriam fazer isso. Bom, isso tem uma série de argumentos, tem uma série de artifícios que explicam que certas coisas possam ser realizadas. Aqui eu não vou entrar no mérito de se é possível ou não é possível. Tem muitos depoimentos dizendo que ocorreram e muitos depoimentos depois disseram que é possível, não precisa de mágica, não precisa de nada disso. Mas, independente de atacar ou defender, a questão é a seguinte: se ele disse que era ciência, então era preciso que ele provasse que era ciência. E a prova significa ponha-se nas mãos de um grupo de cientistas, portanto da comunidade, e deixe que eles façam os testes. E aí vê se você realiza isso mesmo. Assim fica provada a imparcialidade da produção do seu conhecimento. A autonomia, que consiste em fazer algo por si mesmo e não por outros, por causa de outros, no caso da ciência, ela vai depender da possibilidade, também da independência de investigação. Nem sempre o investigador tem essa independência. Muitas vezes o investigador é alguém que tem os seus estudos, as suas pesquisas pagas por instituições, e aí as instituições vão querer direcionar o rumo da pesquisa. E às vezes até ocorre de direcionar mesmo, de modo que a pesquisa, perdendo a autonomia, ela perde também a imparcialidade, consequentemente a credibilidade. No que se refere à neutralidade, o conhecimento científico é neutro, ou pelo menos tenta ser, porque ele quer atender o critério apenas de produzir conhecimento, que é o que nós chamamos de valor cognitivo do conhecimento. É o único critério que ele quer atender, e não a um outro critério, porque pagaram mais, porque estou trabalhando para a empresa tal, ou porque isso vai me dar mais notoriedade. Não. Não é por nenhuma dessas causas que o cientista produz conhecimento, mas sim porque ele quer ajudar a melhorar o conhecimento da humanidade, o nível geral de conhecimento da humanidade. Se ocorrer de um cientista trabalhar num desses níveis que eu falei, porque quer aparecer mais para a imprensa, quer ganhar mais dinheiro ou ter seu nome ligado a
uma determinada instituição muito importante, e não pelo fato de produzir mesmo conhecimento, aí a gente vai dizer que esse não é um conhecimento neutro, consequentemente, não é um conhecimento crível, não é um conhecimento que se deva aderir. Em relação aos valores éticos e políticos, diremos que o conhecimento científico tem que ser neutro, já falamos isso, tem que ser imparcial, tem que ser autônomo. Só que a gente tem que ver o seguinte: o poder da ciência e da tecnologia ele é ambíguo. Em si, o conhecimento que a ciência produz, às vezes é usado para o mal, às vezes é usado para o bem, e a gente acha que ele é um conhecimento bom ou um conhecimento mau. Na verdade, ele não é. Ele é para ser um conhecimento apenas neutro. O uso não é a ciência que deve definir. Toda atividade científica ela deve, no entanto, se preocupar com indagações sobre quais são os fins e também os meios utilizados para a produção daquele conhecimento. E repito, como a ciência normalmente não tem essa preocupação, por uma série de razões, a filosofia da ciência faz essa análise, esta reflexão. Daí a gente ter a questão dos valores éticos e políticos que envolvem a ciência. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceram pressões enormes há alguns anos para que a teoria da criação ou criacionismo fosse imposto como científico. E aí houve investimentos, houve tentativa de se produzir, vamos chamar entre aspas, ciência, mostrando por A mais B que o criacionismo é a melhor teoria, a melhor forma de explicar como as coisas vieram, como as coisas começaram. E assim o evolucionismo teve uma tendência muito grande de ser deixado de lado. Atualmente, grandes corporações se envolvem muito com ciência e, infelizmente, nem sempre querendo ajudar os cientistas a produzirem ciência no sentido maior da palavra, conhecimento desinteressado, mas sim tentando provar teses que vão ao encontro dos próprios interesses. Se um determinado grande empresário quer um determinado financiamento e há um problema gravíssimo em relação à tentativa de se fazer pesquisa na área que ele quer explorar, normalmente ele tenta usar cientistas, pagar cientistas, muito bem pagos naturalmente, para que esses produzam estudos e que com esses estudos em mãos, assim ele poderia levar à frente seu projeto. Isso é muito perigoso, é claro, a gente sabe em que pode redundar no final das contas tudo isso. Falando para finalizar a nossa aula sobre a responsabilidade social do cientista. A primeira pergunta é: o cientista tem uma responsabilidade social? Diremos pura e simplesmente que a ciência não se resume à neutralidade à procura do saber pelo saber. Ou seja, a ciência quer ser isso, a procura do saber pelo saber. Agora, querer ser e ser não é necessariamente, aliás, não é a mesma coisa. Uma coisa é o cientista dizer que é neutro, outra coisa é ele ser de fato neutro. E pela história, pela prática da ciência, a gente percebe que ela quase nunca é neutra. A neutralidade é apenas um ideal que a gente almeja, mas é muito difícil de ser alcançado. Pois bem, a ciência então não é apenas uma procura do saber pelo saber, ela está cheia de indagações éticas e políticas. Quando o cientista não reflete sobre essas indagações, ele está deixando de lado uma coisa que está lá no estudo dele. Essas indagações mostram-se na responsabilidade social, e essa responsabilidade social o cientista precisa assumir. Ele não pode abdicar dela. Pois bem, essas constatações vão obrigar a gente a refletir sobre a formação do cientista. A formação do cientista ela não se restringe a aprender conteúdos, metodologias, práticas de pesquisa. Tudo isso é importante e isso, eu diria, é a alma da ciência. A ciência será mais ciência quanto mais o cientista foi bem formado em relação ao aprendizado do conteúdo, a metodologia ou as metodologias do seu campo e a prática de pesquisa. Só que, mais do que isso, o futuro cientista deve conhecer ou ter condições de examinar
os pressupostos do seu conhecimento e da sua atividade. Então, eis aí o que nos faz perceber finalmente que o papel da filosofia com relação à ciência e às suas aplicações, melhor dizendo, o papel da filosofia está na investigação dos fins e das prioridades a que a ciência se propõe. Acho que isto é o suficiente. Por hoje é só. Espero que nós façamos um bom proveito de todo este conteúdo. Até a próxima. A questão